Casper Ciência. Olá, sejam super bem-vindas e bem-vindos ao Casper Ciência. Hoje nosso tema trata de uma questão que tem um poder importante de influência na perspectiva ou no olhar das pessoas em relação à mídia. Nós trouxemos 3 pesquisadores, 2 pesquisadoras, a Beatriz e a Vitória, e o Matheus, que vão tratar sobre essa temática com um viés mais crítico, trazendo lentes mais críticas para analisar fenômenos como os ataques a escolas, né, como nós temos visto não só no Brasil, como no mundo inteiro, e também questões relacionadas aí a espetacularização, né, o uso do espetáculo na mídia, e aí com a análise específica do podcast, né, que a Vitória vai trazer, e o Matheus trata especificamente de um autor, Michel Foucault, que vai falar sobre dispositivos, né, e ele vai nos contar. Eu já aproveito, Matheus, e gostaria que você falasse um pouco do tema da sua pesquisa. Bom, para falar de modernidade, um dos principais pensadores é o Foucault. E a pesquisa surgiu numa aula de sociologia, onde o professor Liraucio estava falando sobre Foucault. Eu já tinha lido Vigiar e Punir, e fiquei muito interessado em estudar ele. E eu fui descobrir, muito felizmente, que um dos conceitos dele, o conceito de dispositivo, um dos mais misteriosos e mais complicados, era muito flexível e podia muito bem se encaixar na comunicação. Então, foi exatamente isso que eu e o professor Lira, a gente planejou. Como que a gente poderia usar esse conceito, estudar o conceito, trazendo para o campo da comunicação. E a ideia foi analisar artigos de pesquisadores de trabalhos publicados na última década na Compós e observar, tentar estudar como o conceito estava dentro desses artigos, né? Se ia ter bastante frequência, se não ia, como ia ser utilizado. Basicamente para entender qual que era a abordagem dos pesquisadores de comunicação em relação a Foucault. É um trabalho mais teórico, né, Matheus? O Michel Foucault é um autor muito utilizado nas pesquisas em comunicação, aliás, um dos mais utilizados, né? E é importante falar sobre os conceitos que ele traz, né, e como eles são ou não utilizados nas pesquisas em comunicação. O que eu posso te dizer é que num trabalho de doutorado, ele foi o autor mais citado, né? Foi feita uma pesquisa fazendo um levantamento dos artigos que citavam Foucault, e ele foi o autor mais citado, né, pelos pesquisadores em comunicação. Mas, enfim, a gente vai ter tempo para discutir um pouco mais adiante. Eu queria ouvir a Vitória, né, que vai falar sobre a análise do podcast. Isso, boa tarde, Marli. Boa tarde. A ideia de estudar o podcast A Mulher da Casa Abandonada veio de uma curiosidade pessoal mesmo, porque eu não tinha costume de ouvir podcasts, e ele foi um dos únicos que, assim, me prendeu do começo ao fim. E eu lembro que no ano passado teve uma discussão acerca da forma que o tema foi debatido, né, justamente por se tratar de um crime de escravidão contemporânea. E teve uma certa espetacularização desse caso, com pessoas indo até a casa, depredando a casa. Então eu quis entender de que forma a estrutura mesmo do podcast, os efeitos sonoros, a trilha e até a narração, de que forma ela contribuiu para essa espetacularização, para esse certo sensacionalismo por parte do público. Então foi isso que eu fiz na pesquisa. A gente fez meio que um dissecamento, assim. Bacana, e foi realmente um tema amplamente discutido em sala de aula, principalmente os pesquisadores, os alunos, né, sempre mencionavam, né, o podcast A Mulher da Casa Abandonada, citando aí não só o tipo de narrativa, como também a temática ou a forma como o fato foi noticiado, né? Se a gente pode dizer assim, ou foi narrado. Vamos lá, então, agora eu quero ouvir um pouco a Beatriz, que vai falar sobre o tema da pesquisa, que é um tema que está também na ordem do dia, né?
Exatamente, isso que eu ia falar, inclusive. Diferente da Vitória, o meu objeto veio depois. O dela veio antes, que foi o podcast, o meu veio depois. Eu sabia que eu queria falar sobre a espetacularização da mídia, sobre essas questões éticas que a mídia tem, ou pelo menos deveria ter. E aí, por conta justamente desse boom, desse tipo de evento que teve no começo do ano, eu resolvi juntar os dois e, assim, pesquisar. Na verdade, a minha pesquisa é sobre isso, se existe a possibilidade de existir a espetacularização desse tipo de evento, de ataques às escolas na mídia. E qual seria o papel da mídia para evitar que ocorram mais eventos como esse. Entendo. Eu lembro, algum tempo atrás, quando houve o episódio Columbine, Exato. que havia muita discussão sobre a não divulgação ou a divulgação do modus operandi, né? Sim. Então havia um questionamento, um debate sobre isso. Me parece que não se superou até hoje, né? Não, na verdade, eu inclusive uso Columbine como, assim, não base teórica, mas como base do objeto, porque alguns dos ataques que nós temos hoje ainda seguem o modus operandi justamente de Columbine, que foi divulgado e hoje nós sabemos que não pode ser divulgado. Isso mesmo. Lembra um pouquinho desse episódio pra gente? De Columbine? Isso, Lembro. Columbine. Foram 2 adolescentes do 3º ano do ensino médio em uma escola no Colorado, nos Estados Unidos. E, assim, sem querer usar muitos detalhes, porque é justamente isso, eles... Foi conhecido, basicamente, como um dos maiores ataques às escolas dos Estados Unidos. Hoje em dia teve maiores, mas na época, que foi em 1999, foi o maior que já tinha ocorrido naquela época. E nós temos o de Suzano, aqui, por exemplo, em São Paulo, que foi basicamente baseado em Columbine. Nós temos... diante da investigação, nós temos evidências que foi similar, que foi baseado. Muito bem, então acho que a questão ética, né, também vem à baila aí da sua discussão, mas eu sei que o foco de vocês é a espetacularização e eu acho que esse viés crítico e essa análise crítica, ela é muito necessária na formação, na nossa formação como comunicadores, comunicólogos, né, e como jornalistas. Eu queria agora, nesse momento, eu quero, né? Eu quero ouvir vocês sobre o método da pesquisa, né? O método é sempre um momento difícil, né? Um momento em que você planeja muitas vezes, você tem que fazer alguma adaptação, né? Mas não é uma coisa do outro mundo. Eu queria ouvir vocês um pouco, pelo menos nos outros encontros que tivemos, os relatos são mais tranquilos. Eu queria saber se foi tranquilo para vocês. Quem quer falar primeiro? Bom, eu posso. Pode falar. Bom, eu desde o começo, assim, quando surgiu a ideia de analisar artigos, eu já sabia que eu ia ter que... Quer dizer, eu já sabia não, né? Mas me informaram que eu ia ter que fazer um método de análise de conteúdo, que foi teorizado pela Laurence Bourdain, né? E no livro dela que chama Análise de Conteúdo. E ele é um método... Todos os métodos são bem, assim, rígidos, né? Mas ele é como se fosse um guia para uma leitura crítica, eu acho. Quando você fala de análise de conteúdo, você fala em ler um texto várias vezes. Ler a primeira vez, só para ter uma ideia, aí você vai ler de novo, aí você já começa a separar em categorias, separar palavras, contar palavras, e você vai meio que destrinchando o texto mesmo, você vai decupando o texto, separando, categorizando, e aí quando você vai somando, você vai criando uma base de dados, né? Quanto mais texto você lê, mais base de dados você tem, então você vai criando uma base de dados, e aí quando você acaba as leituras, no meu caso foram 14 leituras que eu fiz, essa foi a filtragem, você tem lá uma base sólida, várias planilhas, tabelas, que te ajudam a construir depois um resultado dessa pesquisa, né? Basicamente, o meu método foi esse. Então, é interessante. A análise de conteúdo é um dos métodos de pesquisa na área da comunicação mais utilizados, né? Ele foi muito utilizado na década de 60, depois ele foi muito criticado
com a entrada, né, ou com a disseminação da perspectiva crítica na pesquisa, né, especialmente aqui no Brasil, e ele é retomado, né, a partir da Laurence Bardin, que nos anos 70 ela escreve esse livro e ela dá uma perspectiva. Você trouxe uma definição muito certeira, né, sobre como ela enxerga. Não são só os dados, né, você parte dos dados para contextualizar uma informação, né, Matheus? Sim, com certeza. Os dados, eles são a primeira parte. Que a segunda parte é justamente você juntar eles e cabe analisar, criar categorias, subcategorias, nomeá-las e perceber o que entre os textos tem em comum, o que entre os textos tem diferente, se tem algum texto que sai muito do... É difícil você achar um texto que foge muito aos outros, né? Se você fizer, dependendo da sua filtragem, né? Mas... Cabe, depois de resultar todos os dados, a fazer essa análise crítica deles, né? Não adianta só compilar tudo e colocar lá no seu artigo, né? Tem que saber analisar os números. Com certeza, eu acho que você deu uma explicação do passo a passo bem interessante, das várias leituras, das categorias, das planilhas, né? E das análises. Então, a gente sabe que tem um passo a passo. Quero te ouvir, Beatriz, sobre o passo a passo da sua pesquisa. Olha, passo a passo, eu não vou saber dizer, eu não tive uma leitura tão organizada, porque eu acho que justamente por termos tido vários ataques às escolas esse ano, então a minha leitura ela ia sempre se atualizando, sabe? Então, eu me baseei sim em alguns autores teóricos, como o José Arbex Jr., que escreveu Jornalismo, e no Guy Debord, que escreveu A Sociedade do Espetáculo. Então, eu me baseei sim neles, que são teorias mais atemporais, digamos assim, mas também eu li bastante notícias sobre os ataques, tanto antigos como atuais, e eu também consegui comparar entre veículos, o que, por exemplo, a Globo dizia, o que a Globo dizia e a CNN não dizia, coisas desse tipo. Eu também consegui comparar o que eles diziam com um material da Unicamp, feito por pesquisadores de lá, o que deveríamos colocar nas notícias e o que não deveríamos colocar. Então, eu acho que minha pesquisa seguiu basicamente esse método de sempre ir me atualizando nas leituras. Que é um caminho mais exploratório, né? Que você seguiu, você foi, então, trazendo mais textos, as coisas foram acontecendo, porque os ataques não pararam, e você foi, então, incorporando mais elementos à sua pesquisa. Não só incorporar mais elementos, mas eu também tinha que atualizar a pesquisa. Então, por exemplo, tinha um dado que eu coloquei na pesquisa no começo da escrita, que eram 30 ataques desde o primeiro, que aconteceu em 2001, hoje já são 37. Então eu tive que ir atualizando esse número também. Entendi. Realmente é estarrecedor, né? A gente ter que atualizar um dado como esse na pesquisa, mas o que mostra como a pesquisa é dinâmica também, né? Como nós temos que utilizar estratégias diferentes dada a realidade. A gente se depara com a realidade e ela nos cobra também na pesquisa. Sim. Muito bem, eu vou perguntar para a Vitória. Vitória, você que analisou um podcast narrativo, buscando essa perspectiva da espetacularização, queria que você falasse um pouco como foi a sua pesquisa. Bom, a metodologia, ela acabou sendo a última coisa que a gente definiu, porque acho que desde o começo era certo que a gente faria uma análise do conteúdo, né, de conteúdo sonoro, mas a gente ficou em dúvida se estudaria a narração, os efeitos sonoros, o que exatamente dali a gente daria mais atenção. E no fim foi mesmo dos efeitos sonoros, da trilha, e como base a gente usou o livro A Imagem Radiofônica, de Lídia Camacho, que ela categoriza esses elementos em quatro tipos, né? O efeito sonoro, a música, a voz e o silêncio. E para esses 4, ela dá
não seriam categorias, mas funções expressivas, narrativas. Então, a gente pegou os 2 primeiros episódios, no caso, o trailer e o primeiro episódio, que ele apresenta a mulher, a casa, e a gente foi analisando a estratégia de cada efeito. Por que ele foi colocado ali, o que ele queria transmitir, se era uma coisa misteriosa, se ele queria tomar um tom mais humorístico, e foi mais ou menos isso. Então a gente fez uma tabela analisando cada um desses elementos. É interessante porque também a gente chega a algumas conclusões sobre as estratégias utilizadas, né? Sim. E aí eu já vou aproveitar o mote e te perguntar quais foram as conclusões ou as principais conclusões que você chegou a partir dessa análise, tendo em vista que a tua proposição, a tua ideia é identificar as estratégias, né, utilizadas. Então, desde o começo, o que eu senti escutando esse podcast é que ele realmente pegava para um lado mais misterioso. Eu acho que isso se estende durante todo, não só o episódio, mas toda a temporada, né? Todo o podcast como uma obra, porque essas trilhas, elas são geralmente usadas em filmes de terror, são trilhas mais cinematográficas que criam esse cenário. E o que a gente chegou em conclusão, principalmente, é que o Chico, ele faz uma ambientação muito rica. O Chico O Chico Feliz, o narrador, né? Ele faz uma ambientação muito rica, tanto do Higienópolis, quanto da casa, quanto de todos os cenários que são colocados ali. Então, é como se a gente realmente conseguisse ver um filme na nossa cabeça enquanto ele narra. E isso traz uma proximidade do público com a obra. Então, eu acho que isso justifica muito a forma como tudo foi tratado, como tudo explodiu na mídia, porque as pessoas se sentiram muito próximas desse caso. Muito bem, eu acho que é isso mesmo. A gente, quando ouve, se sente muito próximo, né? Muito próxima dessa situação, do que é apresentado, do que é descrito, né? Sim. É como se a gente estivesse lá, Sim. né? Vendo tudo. Muito legal. Eu queria ouvir, então, as tuas conclusões também. A tua principal conclusão, Matheus? A principal conclusão é que o conceito de dispositivo, ele é muito flexível, assim. Foi até legal, isso foi uma parte divertida da pesquisa. Eu li sobre tanta coisa para fazer, assim, os 14 artigos que eu fiz essa análise de conteúdo eram sobre coisas tão diferentes que tinha um deles que falava sobre o dispositivo num show de rock e o outro deles que falava do dispositivo no discurso do Papa Francisco. Então, é um negócio muito abrangente, de um polo a outro, né? E essa foi a principal conclusão, né? As 4 categorias que a gente criou, né? Eu e o professor Lira criamos, elas refletem isso, né? A epistemologia, corpo, discurso e memória. São artigos que, mesmo agrupados, falam de coisas diferentes, falam de memórias diferentes, de discursos diferentes e de corpos diferentes também. Então, basicamente, o maior proveito que a gente tirou dessa pesquisa foi constatar essa flexibilidade do conceito, sabe? Fala um pouquinho, assim, para as pessoas entenderem, Matheus, qual a importância de a gente falar sobre um conceito aplicado numa análise voltada à comunicação, a pesquisa em comunicação. A principal importância é que o conceito está aí, atravessando a gente a todo momento. Ele é tão misterioso e tão, assim, difícil. Foucault fez todo um mistério e ele raramente fala sobre sobre o dispositivo, mas ele está aí. A gente está todo o tempo sofrendo pressões, sofrendo quase como, assim, um termo não é muito técnico, mas manipulações, controle. Então, o que a gente pensa, como a gente fala, do que a gente lembra, isso tudo faz parte do dispositivo. São dispositivos, né? E o dispositivo, ele não precisa ser um discurso. Ele pode ser também alguma coisa que você enxerga, assim. Ele pode ser arquitetura, por exemplo.
Então ele realmente está por tudo, assim. E por isso que, como você disse, Foucault é tão citado, porque Foucault fala sobre um pouquinho de tudo, um pouco como o Bauman, assim, sabe? Um pouquinho de tudo. E o dispositivo reflete isso. A gente está toda hora atravessado por dispositivos. Muito legal a gente ter essa noção, né? A gente, depois de um percurso como esse, ter a noção de como somos atravessados por dispositivos diversos, né? Que acabam exercendo um controle sobre nós, sobre o nosso comportamento, sobre a nossa forma de ver o mundo. Vamos lá, Beatriz, qual a principal conclusão que você teve no seu estudo? Então, na verdade, meu estudo tinha o objetivo de pesquisar se existe a espetacularização e qual seria o limite da notícia. E eu concluí que depende. Depende do veículo, depende da pessoa que escreve, depende do assunto. Mas uma coisa que eu tive certeza foi que com as mídias digitais, essa espetacularização, esse aumento da divulgação de imagens que não deveriam ser divulgadas dos ataques, aumentou. Isso a gente pode evidenciar pelo fato de que 58% desses 37 ataques que aconteceram desde 2001 no Brasil, 58% aconteceram nos últimos 2 anos. Então, assim, é um número muito representativo. É muito representativo. E a gente consegue linkar com também o surgimento, por exemplo, não o surgimento das redes sociais, mas com o aumento do uso das redes sociais, né? Então, eu acho que essa foi a minha principal conclusão. São vários fenômenos, né? Não dá pra gente estabelecer uma relação de causa e efeito. Sim. Mas você disse, o acesso às mídias digitais, como isso acaba potencializando determinados acontecimentos. A exposição, acho que até a própria situação, né? O próprio contexto em que as pessoas vivem, em que aquele determinado sujeito vive, acaba de alguma maneira interferindo, né, e produzindo alguns comportamentos nessa interação do sujeito com o seu ambiente, com a mídia, né, com as redes sociais, especialmente. Exato, claro, não é o único, a gente sabe que não é o único motivo por esse aumento nos casos, mas com certeza é um dos motivos. Principalmente pelo... É um indicativo. É um indicativo, exato. É um indicativo. Muito legal, bastante interessante. Eu vou propor a vocês, se vocês toparem aí, vocês fazerem algum comentário, alguma questão entre vocês. Não, eu ia fazer um comentário. Assim que eu vi a relação das pessoas, das pesquisas dos grupos, estava até conversando aqui um pouco antes, a gente viu no filme do Oppenheimer que a teoria só te leva até certo ponto, né? E o meu trabalho teórico, como muito teórico, às vezes, no meio da pesquisa, você fica pensando, né? Se, apesar de ler artigos sobre fenômenos, né, do mundo real, você está falando de um conceito, né? Você lê muito sobre um conceito. E aqui, conversando com a Bia e com a Vitória, eu consigo ver, pelo menos, o meu conceito, né? O conceito que eu estudei na prática, sendo na coisa da espetacularização nos atentados como um dispositivo que traz uma memória, sendo um podcast que tem esse tom de... Parece que não leva a sério, assim, né? Do que o problema e como isso influencia naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente vê. Eu vejo, assim, muito legal isso, porque eu vejo a minha teoria sendo aplicada na prática. Eu acho que é exatamente o que você falou, né? Atravessa todos os campos e está presente a todo momento. Eu queria até comentar em questão da Bia, isso das redes não foi o foco da minha pesquisa, mas eu acho que também é muito forte no caso do podcast da Mulher da Casa Abandonada, porque tudo aconteceu nas redes, né? E tudo é espalhado por lá. Então, alguém começou a falar desse podcast, as pessoas foram ouvir e aí foi virando o que virou. Então, eu acho que sim, é um fenômeno muito forte na maioria das coisas que a gente for estudar hoje em dia, né? E na verdade, assim, complementando o que você falou, eu acho que nós, profissionais da comunicação, a gente tem na cabeça, ou pelo menos tem que ter na cabeça, qual é o nosso papel, qual é a nossa responsabilidade. Porque
publicações, elas acabam indo para as mídias e pessoas que não têm esse dever, por exemplo, acabam divulgando coisas que elas não sabem que não deveriam ser divulgadas. Com certeza, acho que é uma questão muito séria que a gente tem que refletir a respeito, né? Porque no dia a dia, no cotidiano profissional, muitas vezes esse tempo, né, acaba nos engolindo. Sim, e se a gente não tiver algumas convicções e também uma perspectiva crítica, a gente acaba realmente reproduzindo, né, ações e, enfim, estratégias que só podem levar, né, a um acirramento ou da violência, ou enfim, do trágico, né, do medo, né, como muitas vezes a gente percebe em algumas produções que nós temos acesso. Bom, para finalizar, eu vou pedir para vocês, então, uma dica, né, para futuros pesquisadores, pesquisadoras, e também uma dica de livro. Vamos lá? Eu já sei qual é a sua dica de livro, mas eu acho que são várias produções, né, de Foucault, então é interessante que você fale também. Você já quer dar a dica? Posso? Sim. Primeira dica, leia Foucault. Mas agora falando sério, acho que a primeira dica é, antes de começar a mergulhar mesmo na pesquisa, é escolher bem o tema. Às vezes o tema parece ser muito interessante para você, né? Às vezes você parece muito interessado até você começar a ler mesmo e a se aprofundar. Então, antes de se firmar um compromisso, eu acho que é fundamental você ler direito antes sobre, se informar bastante, porque foi uma coisa que esse foi um conselho que me deram muito, porque principalmente meus pais, quando eu falei que eu ia pesquisar Foucault, eles já arregalaram o olho assim, né, e falaram, olha bem o que você vai estar se metendo. Então esse é o meu conselho que eu dou. E de livro, o fundamental para minha pesquisa, que eu acho que é fundamental também, é Vigiar e Punir. Do Foucault, Michel Foucault. Sim, do Michel Foucault. Esse é um clássico dos clássicos, né? Muito bem. Beatriz. Eu acho que a minha dica é uma que eu até gostaria de ter seguido, só que acabei me dando conta disso muito tarde. Enquanto ler, você até pode não ter um objeto muito bem pré-definido, que nem o Matheus comentou, mas enquanto você for lendo, anota tudo que vier à cabeça, o que você pensar, o que você concordar, o que você não concordar, porque isso na hora da escrita ajuda muito. E eu gostaria de ter feito isso mais. Eu até fiz, mas eu gostaria de ter feito mais. Sim. E eu acho que de dica de leitura, eu indicaria um dos livros que eu li, que é o Jornalismo, do José Arbex, porque ele trata sobre a espetacularização, mas de uma forma mais informal comparado ao Guy Debord. O Guy Debord é uma leitura bem difícil, que eu só recomendaria para alguém que já está bem, assim, adentro do assunto. Muito legal, concordo. O Arbex fez uma obra que influenciou muitas pesquisas, né? Uhum. E ele é um grande jornalista também, né? Vamos lá, então. Eu acho que a minha dica iria para algo que me deixou com muito medo no começo, quando eu participei do processo seletivo. Era justamente de escolher o objeto, né? Então, eu acho que a gente tem muito essa ideia de que a pesquisa tem que ser algo muito quadradinho e a gente tem que pensar em algo super teórico, quando não, a gente pode estudar algo que está presente no nosso dia a dia e é super importante que a gente faça isso. Então, eu acho que é isso. Não precisa pensar em que você não vai conseguir porque não tem uma base teórica super estruturada, porque isso você vai criando conforme você for pesquisando. E qualquer coisa pode ser objeto de pesquisa se você fizer o recorte certo. Então, acho que essa seria a minha dica, de sair um pouquinho fora da caixa. E como dica de livro, eu também vou pegar um que eu usei como base teórica, que foi A Cultura do Ouvir e Ecologia da Comunicação, do José Eugênio Menezes. E eu acho que é uma leitura muito interessante, porque ele trata de como a forma como o ouvido mexe com os nossos sentimentos e toda essa cultura. E eu acho que é muito interessante. Eu até, quando comecei a ler, fiquei com medo. Falei, meu Deus, isso aqui vai ser super difícil. E foi uma leitura, assim, muito interessante mesmo. Eu acho que mesmo que você não vá pesquisar algo para esse lado, algo para você ter no seu repertório, sabe? Para entender melhor como isso funciona.
Muito bem, então chegamos ao final do nosso Casper Ciência. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a presença do Matheus, da Beatriz, da Vitória, né, que apresentaram as suas pesquisas, e acompanhem as nossas outras gravações, as nossas outras edições para verificar como se pesquisa, bem bacana aqui no Centro Interdisciplinar de Pesquisa da Faculdade Casper Libero. Um abraço a todos. Casper Ciência.